Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos o jogo Chaves contra o Benfica. E antes de falar propriamente do jogo em relação à equipa que eu escolhi para analisar, eu vou alterar os títulos do meu vídeo. Porquê? Porque são títulos genéricos em relação às análises e muita gente questiona porque é que eu falo só de uma equipa. Vou-vos dar um exemplo. No último vídeo eu coloquei Braga perde no Estádio da Luz, qualquer coisa do género, e então as pessoas pensam que eu vou fazer uma análise ao jogo e às duas equipas, tanto ao Braga como ao Benfica. E quem ainda não conhece o propósito deste canal e o rumo que eu quero levar a este canal, então eu vou, a partir deste vídeo, alterar os títulos, algo do género como análise ao Benfica, jogo Chaves-Benfica. Ou seja, para as pessoas começarem também a interiorizar aquilo que eu faço e que eu quero fazer neste canal Joga Simples, analisar a fundo uma equipa durante um jogo e depois nos próximos jogos mudar as análises individuais a uma só equipa. Estava previsto este fim de semana eu fazer análise ao Porto, Benfica e Sporting, mas eu na sexta-feira tive um problema pessoal que dei entrada no hospital por volta das 6h30 da tarde de sexta-feira e só saí por volta das 10h30 da noite. É lógico que eu posso ver os jogos no dia a seguir, voltando para trás e ver a repetição do jogo, mas realmente desgastou-me um pouco, fiquei muito cansado. A situação agora já está normal, mas fiquei um pouco cansado e não consegui ver primeiro os jogos e depois fazer a análise ao Porto e ao Sporting. No dia a seguir já consegui ver o Chaves Benfica, optei por analisar a equipa do Benfica. Porquê? Porque o Porto e o Sporting tinham ganho e o Benfica estava pressionado para não ceder pontos e voltar à liderança, e por isso escolhi o jogo do Benfica num estádio cheio em Chaves. É um regresso à Primeira Liga dos Chaves e então o Benfica saiu de lá com uma vitória um pouco sofrida. Rui Vitória começa com Ederson na baliza, no lado direito Semedo, lado esquerdo Grimaldo, dupla de centrais Lisandro e Lindelof, depois o meio campo com Feiza, o médio mais recuado, André Horta a jogar à frente de Feiza, no lado esquerdo bem aberto tivemos Pizzi, lado direito Sálvio e na frente Gonçalo Guedes e Mitroglou. Foi o Benfica igual a si próprio, ou seja, as rotinas ofensivas, tanto como os comportamentos defensivos, já eram os mesmos dos jogos anteriores. Apenas questiono a escalação deste 11 em manter Serbi no banco, não sei se é por causa da sua habituação ainda à Europa e principalmente a Portugal, e na existência de Gonçalo Guedes na frente ao lado de Mitroglou. Para mim, Gonçalo Guedes é um jogador que joga nos corredores, naquela posição consegue jogar de uma forma mediana, não é aquele jogador que precisa dar muito mais ao Benfica do que aquilo que dá, por exemplo Jonas, que é muito difícil substituir Jonas, mas estava a pensar em Pizzi na posição mais central e, por exemplo, Serbi na posição do corredor lateral, mas isso Rui Vitória que sabe. Rui Vitória, que é o timoneiro da equipa do Sport Lisboa-Benfica, e o jogo não correu como ele certamente esperava. Ou seja, foi um Benfica muito confuso, um Benfica que nunca acertou nos seus momentos de jogo, não só na sua organização ofensiva como na sua organização defensiva. Foi um Benfica muito mal nas transições. Eu tenho aqui algumas pequenas notas que eu tomo sempre quando vejo os jogos. Eu posso-vos dizer, e passando um pouco mais à frente, aos 35 minutos da primeira parte eu escrevi: era o pior Benfica desta época, transição defensiva horrível, dando muitos espaços para os Chaves explorar, principalmente o lado esquerdo de Grimaldo. Ou seja, o Chaves foi uma equipa com bola muito atrevida, mas sem bola descia completamente as suas linhas, defendendo num 4-4-2. Mas como aqui o que interessa é certamente o Benfica começou com as suas ideias normais
as suas rotinas ofensivas, em que Sálvio bem aberto de um lado, Pizzi também do outro, para dar largura ao seu jogo ofensivo. Gonçalo Guedes saía muito da sua posição, descendo no terreno, não só para dar uma linha de passe aos seus médios, mas também para criar a superioridade numérica. André Horta também sempre a explorar espaços entre linhas nos blocos do Desportivo de Chaves, e depois defensivamente as descidas de Sálvio e de Pizzi no intuito de ajudar os laterais Nelson Semedo e Grimaldo, e André Horta depois colava-se um pouco a Feiza para controlar aquela linha média. O Gonçalo Guedes tinha a função depois de cobrir a zona do pivô defensivo dos Chaves, ficando na frente só Mitroglou. Depois o Benfica, a sua primeira fase era muito simples, muito facilitada. Porquê? Porque o Chaves não pressionava alto, era sempre André Horta ou Feiza, eles trocavam, que faziam o terceiro homem, ou seja, os centrais abriam, os laterais eram projetados e André Horta ou Feiza vinha buscar jogo. Mas o Benfica depois, quando a bola entrava na segunda fase, ou seja, a bola sai da primeira fase e entra na segunda, naquela linha média, a grande dificuldade do Benfica foi depois, ao chegar à terceira fase, o critério foi muito mau, houve uma grande falha de critério no último passe, e não só, e em zonas de finalização. Como o Chaves descia as suas linhas, nós vimos remates fora da área, não só de André Horta como de Feiza, mas realmente o Benfica não conseguiu encontrar espaços entre os blocos ou entre as três linhas do Desportivo de Chaves. Foi um Chaves muito bem organizado, o treinador, o Simão, é um bom treinador, conseguiu estudar o Benfica e explorar aqueles espaços da retaguarda, conseguindo anular as investidas do Benfica. Sálvio também não esteve muito bem no jogo, nunca conseguiu a sua profundidade. Porquê? Porque o Chaves nunca dava espaço nas costas. André Horta também não foi aquele rompedor, aquele queimar linhas que ele costuma fazer, também devido aos comportamentos do Chaves. Gonçalo Guedes também não foi aquele homem de apoio ao Mitroglou. A bola, quando chegava ao Mitroglou, nunca chegava em perfeitas condições. E depois o Benfica atacava em demasia, e depois na transição defensiva tinha um grande problema. Eu acho que o problema não está nos jogadores do Benfica, aquilo são indicações do treinador. O treinador certamente que dá indicações para Grimaldo subir no terreno e apoiar muito já no último terço do terreno. O problema é que o Chaves, ao descer linhas e apostando no contra-ataque, tendo Perdigão, um jogador muito rápido e muito bom tecnicamente, conseguia sempre explorar o corredor de Grimaldo, e era aí o grande calafrio para a organização defensiva do Benfica. Ou seja, acho que Grimaldo, eu já dei a minha opinião, posso sempre mudar ao longo da época e ao longo dos jogos que Grimaldo for fazer. Grimaldo ataca muito bem, mas defende muito mal, dado o caudal ofensivo que o Benfica emprega dentro dos seus jogos. Mas uma coisa é jogar com as linhas mais recuadas do adversário, outra situação é quando o adversário joga olhos nos olhos. E a transição do Benfica foi simplesmente horrível, transição defensiva. André Horta a chegar muito atrasado à sua zona de ação, e os laterais a darem muito espaço nas costas da sua defesa. Aos 25 minutos, e eu coloquei aqui que o Benfica ainda não se tinha encontrado, aos 35 minutos foi o pior Benfica desta época que assisti, e aos 40 minutos, sinónimo disso é que o Chaves envia duas bolas ao poste. O Benfica sentiu ali uma grande dificuldade em suster os ataques, tanto de Perdigão como nas segundas bolas de Braga, e chegou ao intervalo empatado a 0-0. O Benfica entra na segunda parte, pensei que fosse fazer alteração não só de jogadores, como também um pouco da forma de como jogava. Não digo em mexer no modelo de jogo, mas alterar algumas performances no meio campo para a frente, nem que seja com troca posicionais. Mas não, o Benfica continuou a ser o Benfica da primeira parte, com grande dificuldade,
e aos 60 minutos sai Sálvio para entrar Sérvi cola-se ao corredor direito, em que nos primeiros minutos consegue dar velocidade àquele corredor, mas depois o Benfica continuava a ceder, continuava a dar espaços ao Desportivo de Chaves. Curiosamente, neste jogo, reparei que os 3 blocos do Benfica estavam completamente distanciados, não só a linha avançada da linha do meio-campo e depois da linha do meio-campo para a linha defensiva. Foi dos piores jogos que vi o Benfica a atuar, mesmo na subida da linha mais defensiva, que é essa linha que ao subir vai encurtar o espaço com a linha média. Nisso até o Benfica sentiu dificuldades. Eu acho que moralmente e psicologicamente os contra-ataques dos Chaves estavam a ser muito fortes e inconscientemente a linha do Benfica não queria subir. Para quê? Para não levar com a bola nas costas. Mas não subindo e não encurtando o espaço com a linha média, era aí que o Chaves estava completamente a criar os seus contra-ataques e o Benfica não estava a conseguir suster. Aos 68 minutos há uma bola parada. Foi isso que eu imaginei. O Benfica só podia marcar de bola parada porque não estava a ser aquele Benfica que no último terço desequilibrava e conseguia marcar sempre o seu golo. Há uma bola parada que é um livre descaído na direita e aí sim Grimaldo consegue colocar a bola na área com precisão, mas a movimentação também de Mitroglou é muito boa, fazendo um golpe não é bem um pentear de bola, mas um cabeceamento exímio que faz o 1-0. Pensei que o Benfica a partir daí fosse melhorar o seu jogo. O Chaves psicologicamente foi um pouquinho abaixo, mas não o suficiente para o Benfica depois tomar conta do jogo, mantendo a sua posse de bola. Aos 74 sai André Horta e entra Celis. Isto é uma substituição que Rui Vitória faz sempre, ou seja, ele quer fechar o corredor central colocando Samaris, mas neste jogo foi o Celis. Portanto, começou com Celis e Feiza mais como 2 pivôs defensivos e depois de um lado Pizzi, do lado esquerdo, Sérvi, Guedes e Mitroglou. E portanto é uma substituição que o Rui Vitória faz sempre. Ele quer povoar mais o meio campo na transição defensiva. Eu acho que o Benfica melhorou um pouco aí nessa situação, mas defensivamente não estava a ser aquele Benfica mais forte que vimos. Vukcevic também aproveita um espaço nas costas da defesa e aos 76 minutos cria um lance de golo, mas depois o Benfica, com a entrada de Celis, vai perder a ligação. É o elo de ligação que André Horta, bem ou mal, posicionalmente tem o dever de fazer, que é o queimar linhas e o transportar o jogo, servindo a terceira fase, os homens mais avançados. Benfica perde com isso. Gonçalo Guedes começa a descer em demasia à procura de uma linha de passe. Porquê? Porque Celis e Feiza ficavam um pouco mais atrás. Mas aos 83 minutos, mesmo com um jogo partido, um jogo feio do Benfica, aos 83 minutos Pizzi faz um golo no remate fora da área, ou seja, é um livre direto de Grimaldo e Pizzi fora da área, muito oportuno, fazendo um golo com um gesto técnico muito bom. É uma bola muito difícil e Pizzi consegue colocar a bola de uma forma exímia. Aí sim, senti que a intensidade e a agressividade dos Chaves desceu. Também estamos a falar dos 83 minutos em que o Benfica, a fazer o 2-0, a equipa da casa cai, inevitavelmente cai, perde intensidade, perde agressividade e o Benfica aí começou mais a controlar o jogo. Aos 86 entra Carrilho para sair Guedes, Carrilho de um lado, Sérvi do outro, e depois Pizzi já naquela zona mais central, como eu falei no início do vídeo. Há um remate do Carrilho aos 89, numa grande oportunidade que o Benfica poderia fazer o 3-0, mas foi um jogo, eu acho que desta época, acho que foi o pior jogo do Benfica. O Benfica não conseguiu ter ligação defesa-ataque, nem nas transições defensivas. Foi uma equipa muito lenta, dando muitos espaços entre os blocos, permitindo sempre o contra-ataque dos Chaves.
Eu sinceramente não gostei dos comportamentos do Benfica ontem, mas Rui Vitória certamente está feliz com os 3 pontos, continua na liderança da Liga NOS e da minha parte foi mais um videozinho. Hoje, que é domingo, temos Cruzeiro às 8 da noite e eu vou fazer a análise ao jogo do Cruzeiro, por isso, maltinha, grande abraço e muito obrigado pelo vosso apoio, tá maltinha? Grande abraço.